Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. E esta é uma curiosidade das Escrituras. E toda quinta-feira nós estamos aqui com um vídeo novo, tá bom? E você sabia que o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nem sempre foi este? Neste episódio nós vamos conversar sobre quando e por que esse nome foi oficializado. Se prepare, nós vamos ter uma viagem, vamos fazer uma viagem ao passado, onde veremos como essa identidade revelada foi um marco importante para a igreja. Tudo começou nos primeiros anos de existência da igreja, para ser mais exato, em 1830, quando ela foi organizada. Já neste momento, a Igreja de Jesus Cristo, ela era chamada de Igreja de Cristo, conforme a gente pode ler no livro de Doutrina e Convênios. O surgimento da Igreja de Cristo nestes últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne. Tendo a igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país, pela vontade e mandamento de Deus, no 4º mês e no 6º dia do mês que é chamado abril. No entanto, em 1834, a Igreja Restaurada de Cristo não era o único grupo de cristãos que se identificava como Igreja de Cristo. Na Nova Inglaterra, algumas igrejas congregacionais usavam esse mesmo nome para se identificarem. E também, além deles, existiam outros cristãos que se referiam a si mesmos como membros de a Igreja de Cristo. Mas para que os santos fossem diferenciados dos outros grupos cristãos, na conferência realizada em 3 de maio de 1834 em Kirtland, Ohio, foi votada a mudança do nome da igreja, passando de a Igreja de Cristo para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Essa mudança, meus irmãos, não apenas trouxe mais clareza, mas também ajudou a igreja a se distanciar dos termos mormon e mormonitas que eram aplicados à igreja na época. Tá? E eles usavam isso de uma forma pejorativa para se referir aos santos. Mas não parou por aí, tá? Vamos já chegar lá. Em 26 de abril de 1838, em Far West, Missouri, o Senhor revelou o nome que ele queria para a sua igreja, dando um final a este assunto. Essa revelação, ela está também registrada em Doutrina e Convênios. Vamos ler o que o Senhor disse, tá? Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pronto, o Senhor colocou uma pedra em cima desse assunto, está resolvido. Ninguém fala mais sobre isso. Mas agora alguém pode pensar, por que é tão importante essa questão do nome da igreja? Por 2 motivos. Primeiro, porque a expressão a Igreja de Jesus Cristo coloca o Salvador no centro, já de início, deixando claro que esta é sua igreja. Segundo, porque a expressão dos santos dos últimos dias deixa claro que somos os seguidores de Cristo, que vivemos nos últimos dias antes de sua segunda vinda. É preciso entender que o nome completo da igreja é mais do que um rótulo. É uma declaração de fé e propósito. E ele reflete 3 aspectos que nós vamos analisar agora. O primeiro aspecto, a Igreja de Jesus Cristo
é o cristocentrismo, que declara que ela pertence a Jesus Cristo e que ele é o centro de sua doutrina. O segundo aspecto dos santos diz respeito à comunidade dos santos, que faz com que sejamos chamados de santos, seguindo o padrão bíblico para os seguidores de Cristo. O terceiro aspecto dos últimos dias se refere à nossa preparação para os últimos dias, onde é enfatizada nossa preparação espiritual para o retorno de Cristo. Em tempos recentes, bem agora, faz pouco tempo, o próprio Salvador reafirmou a importância de usar o nome completo de sua igreja. Essa revelação, ela foi mencionada pelo presidente Nelson. Há algumas semanas, publiquei uma declaração referente a uma correção quanto ao nome da igreja. Fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja e ainda precede sua declaração com: pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitimos que apelidos sejam usados, ou adotamos, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Esta, queridos irmãos, foi a primeira vez na história moderna que uma igreja foi designada diretamente por revelação divina. Mas o nome já estava alinhado com a profecia de Isaías. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, todos os chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. A mudança de nome ordenada pelo Senhor Jesus Cristo ajudou a unificar a identidade da igreja durante tempos de perseguição e migração. Além disso, o foco no nome completo ajuda o mundo a considerar a missão da igreja e evitar confusões com outras denominações. Meus queridos irmãos, o nome da igreja nos convida a refletir sobre nossa própria identidade como santos dos últimos dias. Será que estamos vivendo de acordo com o exemplo de Cristo? Estamos nos preparando para os últimos dias? Essa revelação nos lembra que não somos apenas parte de uma organização. Somos partes do reino de Deus na terra, com uma sagrada missão. Queridos irmãos, chegamos ao final deste episódio. E muito obrigado a você que permaneceu comigo até aqui, me permitindo eu me expressar. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar o link com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até o próximo encontro, aqui no canal Escritura Comentada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.